A primeira pergunta que me fizeram foi um caso que um inscrito contou, falando que ele havia juntado o contrato dele de honorários no processo de 20%, o desconto seria, e na hora de descontar lá no banco, o advogado falou que não havia sido feito esse desconto. Isso acontece por quê? Porque tem vezes que o advogado junta o contrato, né? E aí o precatório é separado. Vai 2 precatórios, um para o cliente e um para o advogado. Quando é separado, quando há essa separação, o valor decorrente desse direito vai direto já para a conta específica aberta para esse fim, tanto para o advogado quanto para o cliente. Neste caso, que esse inscrito contou, já havia sido feito a juntada do contrato e o descarte do valor. Então, tinha 2 precatórios, a parte do cliente e a parte do advogado. No entanto, o advogado estava querendo cobrar uma segunda vez. E isso tem que ser muito bem conversado para que não aconteça, porque no processo é juntado todos os dados e todas as informações. Quando nós, advogados, juntamos no processo o contrato, como eu disse, já é feito a separação dos valores. A parte que é cabível para o cliente vai abrir uma conta exclusiva para esse fim, né? Quando o processo tramita no TRF, e quando o processo não tramita no TRF, é feito por meio de alvará. E aí, nesses casos, pode ser que vá tudo para a conta do advogado, caso ele não junte o contrato. Mas isso, gente, é a parte mais importante, que é a fase de receber o valor, que vocês precisam ficar atentos. No caso desse cliente, o advogado devolveu, ele pegou os 20% que já era o precatório separado, mais 20% depois, mas ele devolveu, aí conversaram, explicaram tudo, foi tudo explicado e foi devolvido, porque o certo é, se juntou o contrato de honorários contratuais, esse valor é devido para o advogado e vão ser 2 precatórios. Vai ser um precatório que será dividido em 2 partes. E uma parte vai direto para o cliente, descontado o imposto de renda se não houver a isenção e descontado todas as tributações necessárias se não houver isenção. A mesma coisa para o advogado. Então, esse é o ponto mais importante, que é a fase do recebimento de vocês. Então, nesse momento, tem que ter muita cautela. Com relação à isenção do imposto de renda, para aqueles que buscaram aí o valor de um salário mínimo por mês, esses são isentos, os precatórios são isentos. Tem que declarar? Sim, tem que declarar, mas há a isenção, e essa isenção tem que ser informada no precatório antes da efetivação do pagamento. Bem, como o doutor Maria disse, né? Fiquem atentos aí. Boa tarde a todos, eu sou o Gonçalo, estamos trabalhando juntos aqui e sejam todos bem-vindos ao canal e vamos à parte de solução de problemas, as quais os internautas aí estão cheios deles, né? Então, estamos aqui com essa live aqui para tentar resolver um pouco passar um pouco de informações para vocês e aquilo que nós tivemos aqui de informações também, ok? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Bem, como eu disse, em relação ao imposto de renda, tem que ter sido informada a isenção antes do pagamento do precatório. E aí, descontou o imposto de renda, eu devia mesmo, eu não era isento, não tinha motivos de isenção. Como é que funciona? Vai descontar o imposto de renda da sua parte, se tiver dividido. Se não tiver dividido, vai descontar da parte total o imposto de renda. E você vai ter que declarar lá no ano que vem. Como é que você vai conseguir aí o termo para fazer a declaração do imposto de renda? Isso é anexado ao processo e aí você pode conversar com o seu advogado para ele emitir. Caso ele não consiga fazer a emissão para você juntar, da documentação para você juntar no imposto de renda, você vai ter que entrar em contato com o tribunal para eles mandarem para vocês. Aqui para nós eles mandam por e-mail, né? A gente liga lá ou a gente manda um e-mail para eles, eles mandam para a gente fazer a declaração via e-mail. Não é um procedimento difícil, mas a maioria de vocês eu acredito que são isentos. Aliás, deixa aqui, quem não é isento, deixa aqui no chat para a gente saber quantos de vocês aí não são isentos do imposto de renda. Perfeitamente, pessoal. Passemos as perguntas e respostas. Eu não entendi a pergunta. Eu estava lendo aqui. Gente, a gente vai começar a responder, como tem pouca gente hoje na live.
A gente já vai responder todas as perguntas e eu acho que não vai ser uma live muito comprida, mas vamos lá. A primeira pergunta, doutor Gonçalo. Vamos lá. Araqueine, do Nascimento Cunha. Boa tarde, doutora. Esse precatório equivale a mais de 72 salários mínimos ou valores mínimos de 72 salários? Na verdade, por favor. Eu acho que não entendi, mas é assim, o precatório, ele é precatório a partir de 60 salários mínimos, se ele for um precatório federal, contra um ente federal, contra o INSS, contra a Caixa Econômica, contra um ente federal. Aí, neste caso, o precatório, ele é 60, acima de 60 salários mínimos. Vocês vão pegar os 60 vezes e multiplicar por 1.212, que é o salário atual. Dá um pouco mais de 72 mil reais. Hoje, o que passar de 73 mil reais será precatório, ou seja, o que passar de 60 salários mínimos. Se o seu caso é esse, e o seu precatório foi expedido até dia 1 de julho de 2021, aí ele está na ordem de pagamento para esse ano. Se ele tiver no TRF, já está liberando os pagamentos para todo mundo, né? Todos os precatórios já estão aí sendo liberados os pagamentos. Grande parte das pessoas já receberam e os que não receberam estão aguardando o alvará judicial. O que é o alvará judicial? É uma carta emitida pelo juiz, é um ofício emitido para o juiz para você conseguir ir ao banco sacar os seus valores. É importante ressaltar que a maioria dos precatórios dos TRFs não necessitam de alvará judicial, a menos que tenha uma especificidade, como, por exemplo, no caso de herança, e aí tiveram que habilitar as partes, nesses casos, ou qualquer outro tipo de especificidade nesse sentido, pode ser que haja necessidade do alvará judicial, mas a regra no TRF é que não haja necessidade do alvará judicial. Essa é uma pergunta bastante recorrente. Doutora, o meu processo vai ser necessário o alvará judicial. Quando é preciso o alvará, o que acontece? Quanto tempo demora? Depende. Nos tribunais, quando é necessário a expedição do alvará judicial para você ir lá no banco ou para o valor ser transferido para sua conta, nestes casos, aí tem demorado aqui no TRF1 e aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, varia de 15 dias até 1 mês, 2 meses para liberar o alvará. E aí vocês, se for liberação eletrônica, o dinheiro já vai direto para a conta indicada pelo advogado. Se for alvará presencial, vocês vão pegar o alvará de vocês, os documentos pessoais, comprovante de endereço, vão até o banco. Se o advogado tiver juntado o contrato, você vai sacar só a sua parte. Se o advogado não tiver juntado o contrato, vai sacar o valor total e normalmente o advogado acompanha ou pede para alguém acompanhar para efetuar a parte do pagamento dele. E aí, neste caso, tem uma complicação, porque o imposto de renda, neste caso, será descontado do montante, caso não seja isento. E aí vocês vão ter que negociar com o advogado de vocês para ver a diferença, quem tem que pagar o quê, qual é o valor que vai ser pago aí de imposto de renda.